Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui à aula referente ao referencial curricular de Alagoas do ensino fundamental. Amados meus, o referencial, primeira coisa, logo aqui abaixo você tem dois links então, tá? O primeiro link é esse link desse material em PDF que você está vendo aqui na tela, que é por onde eu vou nortear este curso, tá? Um material que eu fiz com muito carinho, com os elementos essenciais para a compreensão do referencial e, obviamente, com foco em que você acerte as questões da sua prova, tá? Então, este é um material preparado para que você vá para a prova bem. Além desse material, vou colocar aqui embaixo, no link 2, já está aí para você, o referencial completo, tá? O referencial inteiro, certinho? Que ele é gigante, beleza? Referencial inteiro. Ao estudar o referencial inteiro, né, compreender o referencial inteiro, eu trouxe todo aquele conteúdo para essas 12 páginas, salvo engano, que ficou aqui o meu material para você. E aqui dentro dessas 12 páginas, acredito eu, que estará a questão da sua prova sobre o respectivo referencial, né, do ensino fundamental aqui em Alagoas, beleza? Ok? Então, beleza, os materiais estão aí. Segundo fator extremamente importante, eu preciso dizer para você. Se eu fosse resumir o que é o referencial, eu diria o seguinte: o referencial nada mais é do que o meu querido e amadíssimo Alagoas colocar de uma forma executiva, levar para a execução aquilo que atualmente é determinado na Lei de Diretrizes e Base da Educação, nos DCNs e principalmente na BNCC. Esse referencial é um referencial pós-BNCC, então ele já está completamente fundamentado na Base Nacional Comum Curricular, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito óbvio, muito óbvio. Para que você compreenda bem o referencial, é muito importante compreender bem, pelo menos a BNCC, tá? Pelo menos a BNCC. E como eu disse lá na aula de BNCC, para compreender bem a BNCC, é necessário compreender muito bem a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Então há uma crescente aqui de informações que eles se complementam, tá? Se complementam. Se você faz essa crescente, aquela sensação de repetição de conteúdo não existe. Quando você não faz essa crescente, você vai ter uma sensação que está todo mundo falando a mesma coisa e você não consegue compreender nada de uma delas. É por isso que a crescente é muito importante. O que eu estou dizendo é: assista primeiro, pelo menos, as aulas de BNCC. Tá? Lá eu vou recomendar vocês terem assistido a de LDB, tá? Mas eu recomendo que assistam a de BNCC. Se possível, tenham assistido as aulas de BNCC, as aulas de diretrizes curriculares e as aulas de LDB. Começando na ordem: LDB, BNCC, diretrizes. E aí depois delas, aqui o referencial curricular de Alagoas. Ok? Beleza? Show? Ok, então. Então vamos lá. Referencial curricular de Alagoas. Ele é um documento onde que o Estado ele fala para os sistemas de ensino do Estado. Por que sistemas de ensino? Porque é o próprio sistema alagoano, do Estado de Alagoas, mas também aos sistemas dos municípios de Alagoas. Beleza? Por isso, aos sistemas de ensino. Ele fala como que será a aplicabilidade da BNCC aqui em Alagoas. Bastante simples, né? Para isso, ele nos organiza esse referencial, porque o Estado preferiu ter um referencial, é uma preferência do Estado, ok? Nem todo Estado precisa ter um referencial, em Alagoas preferiu ter, e aí nesse referencial ele vai organizar isso. E aí dentro desse referencial ele vai falar de várias coisas. O que nós vamos fazer é organizar essas perspectivas de uma forma didática que te leve a acertar as questões de prova sobre o referencial e até mesmo sobre outras áreas do conhecimento pedagógico, beleza? Essa perspectiva ela é muito simples e muito importante a partir do momento que tenhamos ela bem organizada.
estudar o referencial sem uma organização, sem uma perspectiva processual, né, do que ele diz, há muita chance de não compreender e, inclusive, levar a uma confusão na hora da prova, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. Referencial, então, referencial. Ele começa com uma apresentação, e aí nessa apresentação ele me daria algumas coisas. Por exemplo, ele fala que o mutum, o pássaro mutum, né, presente em Alagoas, é o símbolo do referencial, tá? Pela sua resiliência, tal, pela sua força, tão simples. Qual é o símbolo do referencial? O mutum. Bem simples, tá? Bem simples. Ok. Segundo ponto que ele vai colocar dentro dessa apresentação é que o referencial ele é construído democraticamente. Bastante tranquilo. Isso significa que está dentro do aspecto da gestão democrática. Isso significa que muitas pessoas foram escutadas, deram suas perspectivas, as suas opiniões, professores, especialistas, estudantes, pais, movimentos sociais, tá? A sociedade civil organizada participou desse processo, ok? Tá? Então, primeiro ponto também a gente tem que ficar sabendo isso. Ele não é algo proveniente apenas de especialistas. Tá? Então, o referencial foi constituído apenas por especialistas. Errado, porque é toda a sociedade participando dele dentro de uma forma democrática, dentro de uma perspectiva democrática. De boa? Ok. Né? E aí ele vai dizer no terceiro, complementando essa perspectiva democrática, né? Ele fala lá assim, ó, todo mundo vai participar desse processo, há uma contribuição de variados colaboradores, a BNCC é o principal elemento que vai nortear essa referência. As referências estaduais e municipais, além de pesquisas, consultas públicas, seminários, grupos de trabalhos, visitas técnicas, leituras críticas por especialistas, oficinas, debates, audiências públicas, etc. Ou seja, muita gente participando dentro desse processo. Ok? Beleza? Show. Tá. Aí o referencial, depois que ele faz essa apresentação, ele vai mostrar o seguinte, ele fala assim, não, beleza, existe uma base nacional comum curricular. Ótimo, nós vamos nos adequar a essa base nacional comum curricular. Isso é ótimo. Porém, todavia, contudo, nós estamos em Alagoas. E Alagoas tem uma perspectiva cultural, econômica, social própria. Então, é necessário trazer no referencial a base nacional comum curricular, ao mesmo tempo que damos bastante ênfase sobre o conhecimento sobre a realidade alagoana. Simples, né? Basicamente, é aquilo que a LDB fala. A base nacional comum curricular e a parte diversificada. Então, vem aqui o referencial e vai dizer, aqui nós respeitamos a nossa parte diversificada, nós respeitamos o Alagoas e o Alagoas deve ser estruturado tanto para o planejamento e a execução da educação, quanto no próprio processo educativo. Beleza? E ele vai nos dar essa demonstração dentro dessa estrutura, que eu trouxe aqui também algumas referências para você, que ele vai chamar de Alagoas, um território de aprendizagem. A primeira coisa que ele faz é organizar o Alagoas, então, nas suas mesorregiões. Tá? Nós temos 3 mesorregiões em Alagoas. Tá? A mesorregião do Agreste Alagoano, aqui no centro, tá? Agreste Alagoano. E aí ele vai dizer, ó, é composta por microrregião de Ararapica, Palmeira do Índia, ele vai citando, está localizado na área central do estado, né? Está entre o sertão e a Mata Atlântica, 24 municípios, predomina a cultura do feijão, fumo, amendoim. Ele me dá um históricozinho sobre essa mesorregião do Alagoas, tá? Os estados brasileiros são organizados em mesorregião e essas mesorregiões podem ainda ser divididas em microrregiões. Aqui ele me apresenta a mesorregião. Então ele fala, ó, existe a mesorregião do Agreste Alagoano. Depois do Agreste Alagoano, ele fala assim, existe ainda a mesorregião do Leste Alagoano, que é a mesorregião do litoral, né? Ali proveniente com resquícios de Mata Atlântica e tal. E ele vai me contar aqui também várias coisas sobre eles, ó, belíssima
As praias, a zona da mata chama a atenção, principalmente pela flora, fauna da Mata Atlântica. Historicamente, as cana-de-açúcar é a cultura predominante nessa região. Né? Tem o porto de Jaraguá e aeroporto de Zumbi dos Palmares. Ele vai citando algumas características aqui da mesorregião leste alagoana. Tá? E depois, finalizando então as mesorregiões, a mesorregião do sertão alagoano. Ele me apresenta também a mesorregião já do sertão. Então nós temos muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Nós temos o leste, nós temos o agreste e nós temos o sertão, tá? O sertão aí. E ele vai citando, né? Do sertão. Ele fala lá sobre o sertão do São Francisco, Batalha, né? Ele fala que tem 26 municípios, tal, clima nessa região é semiárido. Ele vai falando aí algumas características dessa região, tá? Para fins de prova, o que nós temos que vincular essas regiões? Óbvio que uma questão sobre história e geografia no Alagoas, essas mesmas regiões são extremamente importantes se conhecer, tá? Se conhecer. Agora, entenda o seguinte, o examinador pode, sim, cobrar qualquer coisa que esteja no referencial, inclusive essa perspectiva. Tá? Ele pode cobrar lá quais são as mesorregiões conforme se encontra no referencial. É possível. Então você tem que lembrar que nós temos, né, a do leste, nós temos a do sertão e nós temos a do agreste. Beleza? Tá? E alguma característica sobre eles e aonde que eles estão. Bem simples, bem simples. Além disso, fazendo, né, o Alagoas apresentando dentro da parte diversificada que precisa ser colocado no âmbito do referencial curricular aqui no Alagoas, ele ainda vai falar dos povos que se encontram aqui em Alagoas, tá? E aí ele cita, dentre esses povos, né, ele vai falar, olha, existe uma miscigenação, palavra de ordem, em Alagoas, uma miscigenação entre índios, europeus e negros, tá? Fala que a zona da mata, né, do agreste e do sertão, você tem uma riqueza cultural em todas elas, tá? Bastante simples, colocando artesanato, dança, folclore, beleza, né? Fala que os encantos naturais reforçam o turismo para a região e é um vetor de economia para a região, bastante tranquilo, né? E aí ele vai dizer o seguinte, e aqui é um ponto importante. Ele fala assim, ó, apesar de Alagoas ter tido uma grande influência branca europeia, né, os europeus, principalmente os portugueses, tiveram grande influência nessa região, né, ainda há destaque para essa região, como elementos ainda de resistência cultural, né, povos tradicionais indígenas e quilombolas, tá? Povos tradicionais indígenas e quilombolas em todo o estado, tá? Representando as suas respectivas culturais. Preste atenção, claramente o referencial está dizendo, nós jamais podemos esquecer desses povos, dos povos indígenas e dos povos quilombolas. Muito pelo contrário, o referencial curricular precisa sempre valorizar essas perspectivas culturais, tá? E essas, nas suas próprias diferenças culturais. Bem simples, né? Aí depois ele vai me dar um mapa mostrando quais são, né, aonde que ela se encontra, as perspectivas indígenas, as perspectivas quilombolas, tal. E ele vai dizer então, olha lá, povos indígenas, né? Ele fala lá sobre os povos indígenas em Alagoas, né? Como que é? Aconã, Carapotó, Cariri-Chocó, Caruazu, tem entre vários outros povos indígenas. Ele cita aqui no estado aonde que eles estão, tá? Onde que eles estão, beleza? Tá? Bastante simples. E aí eles são referenciados aqui. Além dele, também faz um mapeamento das comunidades quilombolas. No Alagoas, em Alagoas, nós temos muitas comunidades quilombolas, Olha o mapeamento inteiro aqui, né? O mapeamento inteiro. Você chega lá perto do Rio São Francisco, você tem várias, ó, cada pontinho vermelho desse aqui é uma comunidade, né? Aqui também
próximo ao Oceano Atlântico, no leste, você também tem várias comunidades. No agreste, você também tem várias comunidades quilombolas. Então, em Alagoas, essa perspectiva de comunidades quilombolas é essencial da própria cultura alagoana. Tá? Bastante simples e o referencial vem trazer isso para a gente, ok? Beleza, beleza. Pronto. Então, vem o referencial. O referencial fala, olha, nós vamos ter a base nacional comum, nós vamos respeitar, né? Tudo certo, mas vamos colocar nessa base a nossa parte diversificada. A nossa parte diversificada é a cultura alagoana. Então ele vai destacar essa cultura na sua separação pelas mesorregiões e pelas comunidades indígenas e pelas comunidades quilombolas. Beleza? Show. Tá? Esses são os principais elementos sobre essa estrutura. Depois disso, ele começa a falar como que será implementado essa estrutura aqui na Base Nacional Comum Curricular, ou melhor, como que será implantada essa Base Nacional Comum Curricular, juntamente com essa parte diversificada, em Alagoas, tá? Em Alagoas. Então ele fala assim, olha, primeira coisa, em Alagoas optou-se por um documento curricular. Esse documento curricular é o referencial curricular de Alagoas. Simples, né? Então, foi o Alagoas que optou por o referencial curricular de Alagoas. Houve uma preferência para isso. E eu gosto dessa preferência, exatamente porque com essa preferência você já inclui, de certa forma, meio que dentro de todo o contexto, a parte diversificada de respeito ao Alagoas. Então você fica ali uma parte mais intensa e mais identificável para o Alagoas, respeitando a Base Nacional Comum Curricular e a sua parte diversificada. Tá? Bastante tranquilo. E aí, ele começa a nos dar aí alguns elementos. Ele fala assim, ó, dessa forma, falar de um documento que referencie processos didáticos pedagógicos é referir-se aos currículos declarados e ocultos. Aos currículos declarados e ocultos. Tá. Quando estamos estudando lá conhecimentos pedagógicos, uma das coisas que é necessário a gente compreender bem é a perspectiva do currículo. A perspectiva de um currículo pode ser organizado de diversas formas. Tá? Diversas formas. O texto aqui, quando ele fala assim, currículos declarados e ocultos, o que podemos compreender é o seguinte. Quando falamos em currículos declarados, são aqueles currículos, de certa forma, oficiais, expresso em textos. Beleza? Tá? Quando nós falamos em currículos ocultos, são aqueles currículos aonde provém de uma perspectiva de manutenção de uma cultura pré-existente. De uma cultura pré-existente. Um currículo oculto é um currículo que não está declarado, mas ele existe. Ok? Tá? Quem vai definir essa perspectiva de currículos declarados e currículos ocultos são principalmente ali, né, os progressistas, principalmente iniciando no Brasil com Paulo Freire, e aí depois nós temos ali outras pessoas falando sobre isso, né? Você tem lá o Libânio, fala sobre isso, entre outros autores da educação. E basicamente essa perspectiva, os currículos declarados são aqueles que estão claros, você percebe ali está, e os ocultos, apesar de não estarem declarados, eles acontecem. Então é necessário conhecer esses currículos ocultos, buscar reconhecer toda vez que eles acontecem e trazer esses currículos ocultos também para a prática, conforme se encontra aqui no referencial. Beleza? Tranquilo? Ok. É impossível acabar os currículos ocultos, tá? Mas é possível reconhecê-los e trazê-los para o referencial. Tá? Então ele fala, ó, essa base refere-se aos currículos declarados e ocultos que se formam e ganham forma nas vivências e experiências históricas e diárias. Então ele basicamente está dizendo, olha, todo respeito ao contexto histórico. E hoje é necessário nós vivermos numa contemporaneidade, levando uma perspectiva de fortalecer as culturas produzidas historicamente em Alagoas. De boa? Ok.
Tá? A partir de referências como povos tradicionais, atividades culturais, economia, entre outros, né? Vai buscar a orientação didática. E aí ele fala, e eu acho que eu já deixei claro isso, mas é importante a gente destacar aqui, que a partir daí é necessário respeitar todos os estilos pedagógicos e diversidade cultural de cada localidade. Se a gente pensa, por exemplo, em estilos pedagógicos, nós podemos pensar no próprio conjunto de tendências pedagógicas, a estrutura educacional de cada escola, a formação de cada profissional de educação, né? Então, os estilos pedagógicos, beleza. E a diversidade cultural por localidade. Essa diversidade cultural por localidade pode acontecer em cada localidade do Alagoas de forma distinta. Uma forma simples para a gente visualizar, usando o próprio referencial, são as mesorregiões. Então, é comum nós termos aspectos culturais, por exemplo, no leste, que é diferente de aspectos culturais do sertão. Então, isso significa que é necessário respeitar essa diversidade cultural, até mesmo internamente em Alagoas. De boa? Tranquilo, tranquilo. O referencial ainda vai buscar, sempre pensando na base nacional comum e na parte diversificada, respeitando Alagoas, ele sempre vai buscar dialogar com questões centrais dentro desse processo. Basicamente, responder algumas perguntas. Muito comum em processos de ensino-aprendizagem, em processos pedagógicos. E o referencial nos traz algumas perguntas. Eu, pessoalmente, recomendo que você saiba quais são essas perguntas das questões centrais colocadas aqui para nós no referencial na hora da sua prova, tá? Eu recomendo que você memorize quais são essas questões centrais, que aqui o processo educativo vai sempre refletir que você, professor, que os professores, ao trabalharem de forma interdisciplinar, precisam refletir e buscar responder essas perguntas no seu planejamento educacional. Quais são? Primeiro, o que aprender? É uma pergunta. O que aprender? Preste atenção que a pergunta não é o que ensinar. Não. A pergunta é o que aprender? Isso caracteriza uma visão ativa da educação. Eu gosto muito dessa visão ativa da educação. Tá? O que interessa não é o que eu ensino. O que interessa é o que o estudante, o aluno, a criança, o jovem, o adulto aprende. Beleza? Então o que interessa é o que é aprendido e não o que é ensinado. É por isso que se fala, a pergunta é o que aprender? O que aprender? Beleza? Depois a outra, para que aprender? Para que aprender? Para que o estudante, o jovem, a criança precisa aprender? Tá? Precisa aprender. Pronto. A partir do momento que eu sei o que aprender e para que aprender, a partir daí eu passo a saber buscar como ensinar. Tá? Não é eu ensino e a pessoa aprende, não. É o que ela deve aprender, o que ela vai aprender e como eu vou ensinar isso. Investe, tá? Investe. Não parte do ensino à aprendizagem, ao contrário, parte da aprendizagem para o ensino. Eu primeiro sei o que se quer aprender, os objetivos, né? E aí do objetivo eu vou para o processo de ensinar, né? Como ensinar? Como, dentro desse processo ainda da aprendizagem, promover as redes de aprendizagem colaborativa. Tá? Como promover? E, obviamente, muito importante, como avaliar o aprendizado. Tá? O referencial curricular em Alagoas fala bem sobre o processo de avaliação, que mais para frente a gente vai comentar melhor sobre esse processo de avaliação. Ok? Então, ó, como avaliar a aprendizagem? Então, nós temos 5 pontos. Eu tenho o que aprender, eu tenho como aprender, eu tenho como ensinar, como promover as redes de aprendizagem e como avaliar esta aprendizagem, beleza? São 5 pontos que eu recomendo você lembrar, tá? 5 pontos. Beleza. Então, o referencial vai dizer a nós, professores, que isso é um caminho a ser seguido, tá? E dentro desse caminho, ele vai nos dar as dimensões que nós queremos como resultados. E ele vai citar 2 dimensões
completamente fundamentadas na BNCC. São completamente fundamentadas na BNCC. Quais as dimensões? Dimensões já comentadas lá na BNCC, inclusive, que é as cognitivas e as socioemocionais. Então, quando nós falamos em uma educação integral, uma educação humana total, global, é necessário a gente pensar numa formação cognitiva, mas também numa educação social, e essa relação social com as emoções, tá? De forma interativa, por isso a gente chama de socioemocional. Então, cognitivas e socioemocionais. Cognitivas e socioemocionais. De boa? Tranquilo? Show! Então, desenvolvimento humano global, considerando o sujeito em todas as suas dimensões, cognitiva e socioemocionais. Tá? Bem importante, e é algo que eu acredito que você já sabe, que falamos isso em legislações anteriores. Ok. E aí, para a gente finalizar essa primeira aula, só alguns detalhes que ele falam assim, olha, em consonância, então ele está respeitando a BNCC, ó, em consonância com a BNCC, o referencial, ele vai ser elementos estruturantes que devem ser adotados nos currículos escolares. Então ele está dizendo, olha, esse referencial, juntamente com a BNCC, pois respeita a BNCC, são elementos estruturantes dos currículos escolares. Por que ele fala dos currículos escolares? Porque nós temos diversos currículos escolares. E por que nós temos diversos currículos escolares, amados? É só lembrar. Lembra que o modelo educacional brasileiro é organizado em sistemas, no plural? Então eu tenho o sistema de Alagoas. O sistema de Alagoas vai ter um currículo escolar para o sistema de Alagoas, mas cada município no Alagoas, cada município em Alagoas, tem também aí o seu respectivo sistema. Se tem o seu respectivo sistema, tem o seu próprio currículo escolar. Beleza? Por isso ele fala, esse referencial deve ser adotado nos currículos escolares. Aonde? Em Alagoas. De quais sistemas? Estadual e municipal. Inclusive da própria rede privada. Pode utilizá-los também como elementos para essa estrutura curricular. Beleza? Tá? Porque a rede privada em Alagoas tem que respeitar a diversidade em Alagoas. Tá? Então pode ser colocado também. Mas currículos é exatamente porque são sistemas, então tem currículos diferentes. Como forma de garantir os direitos de aprendizagem de todas as crianças, jovens, a partir de suas especificidades. Tá? Cada município tem a sua especificidade, com foco em um desenvolvimento integral. Resumidamente, o desenvolvimento integral, nós estamos falando então de uma educação integral. Basicamente, vamos reduzir então aqui aos termos de uma educação cognitiva e socioemocionais. De boa? Tranquilo? Ok. E para encerrar essa aula, daqui a pouquinho tem mais, mas para encerrar essa aula, a política pública deve fortalecer nos sistemas, ó, os sistemas citados aqui, ó, inclusivos, né? Todos eles têm que ser inclusivos. Vamos falar sobre essa inclusão mais para frente. Viabilizando acesso pleno à educação básica obrigatória, beleza, né? A juventude, e aí fala de toda a juventude, aí ele vai citar ali algumas pessoas de uma determinadas áreas, etnias, entre outros. Então ele fala assim, ó, a juventude do campo, das regiões mais pobres e negras, deve ganhar centralidade nas medidas voltadas para a elevação da escolaridade, equalizando os anos em estudo aos demais cortes da população. Nós vimos isso lá no plano estadual de educação, né, no PE de Alagoas, no PE de Alagoas. Nós vimos isso lá. E nós vimos que em Alagoas, uma das suas características é fazer com que todas as pessoas tenham ali pelo menos, né, 12 anos de estudo, tá? 12 anos de estudo. Então, 12 anos de estudo vai acontecer a equalização, né, entre as pessoas iguais. Então, ele está falando, olha, vamos tentar cumprir aquilo que o Plano Estadual de Educação está dizendo, vamos focar nas regiões mais pobres, do campo, negras, para que possamos equalizar a quantidade de estudos que essas pessoas têm com as outras pessoas em Alagoas. De boa? Tranquilo? Show! Ok, tá? Então, aqui
é um aspecto mais geral do que o referencial vai nos colocar, tá? E aí na próxima aula nós vamos entrar em alguns pontos mais específicos para a sua prova, beleza? Fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.